SBTV Primeira Edição. Oferecimento Uninove, a universidade que sempre investe em inovação, qualidade e empregabilidade. Sextou com esse tempo meio xoxo, deu uma virada, né? Aquele céu azul, aquele sol bonito, ó, sumiram. E veio esse cinza aí pra gente dar uma relaxada em plena sexta-feira. Daqui a pouco a gente confere os detalhes de toda a previsão pro nosso fim de semana. E hoje é o dia do abraço, né? Como a gente vive esse momento mais difícil de reclusão, então vale um abraço virtual. Agora, se você tem uma foto bacana aí de um abraço que você deu, de uma saudade desse abraço, manda pra gente. Manda aí pelas redes sociais, marca a hashtag SP1 e o nosso WhatsApp 941042222, que a gente bota o seu abraço daqui a pouco aqui no SP1, tá bom? Sinta-se abraçado, um ótimo almoço pra você, muito obrigado pela sua companhia. Olá, uma boa tarde. A Assembleia Legislativa está analisando neste momento as emendas ao projeto de lei que antecipa o feriado estadual de 9 de julho para segunda-feira agora. A antecipação foi pedida pelo governador para tentar aumentar aí os índices de isolamento. E até já foi aprovada nessa madrugada, mas antes de terminar de votar as emendas, os deputados não podem mandar o projeto para o governador assinar. E aí, então, enquanto isso não acontece, ele não pode ser publicado. Felipe Gonçalves fala ao vivo da Assembleia. Felipe, boa tarde para você. Na prática, então, nesse momento, ainda não tem feriado para segunda-feira, é isso? Fala, Trari, boa tarde para você. É exatamente isso, uma situação por enquanto ainda indefinida em relação a essa antecipação do feriado. Os deputados estão aqui naquela sessão virtual, apenas o presidente da casa, o Cauê Macris, presente aqui no plenário, os outros acompanhando uma transmissão via internet de casa e nesse momento começaram a fazer uma votação dessas emendas. São emendas que tratam desde o isolamento social mais rigoroso, como o lockdown, passando aí pela colocação de barreiras nos limites de alguns municípios do estado e também, por exemplo, o pagamento dobrado para os servidores que tiverem que trabalhar nesse feriado. Essas emendas vão ser votadas em bloco e, segundo nós apuramos aqui, elas devem ser negadas, estão em votação nesse momento. Como você disse, na madrugada de hoje, o texto principal desse projeto, que trata exatamente da antecipação do feriado do dia 9 de julho, a Revolução Constitucionalista, foi aprovado por volta das 3h30 da manhã por 47 votos favoráveis e 5 contrários. Mas para que esse projeto seja levado à sanção do governador e à posterior publicação no Diário Oficial, as emendas precisam ser votadas. Elas ficaram um pouco arrastadas, muitos deputados contrários ao governador João Dória acabaram pedindo a palavra, outros que têm suas bases também no interior, cidades turísticas ou cidades litorâneas, também dizendo ali que esse feriado poderia causar um fluxo maior de pessoas em direção a essas cidades, prejudicando então o isolamento social nesses locais, mas terminaram as falas e agora, de fato, a votação, que, segundo apuramos, eu já disse, deve ser negada e aí sim, nos próximos instantes, esse projeto deve ser encaminhado para a sanção do governador, publicação no Diário Oficial de amanhã e aí sim se confirma a antecipação do feriado para a próxima segunda-feira. Trali. Que medo, hein, Felipe Gonçalves? Daqui a pouco nós estamos no sábado, daqui a pouco chega a segunda-feira e a gente não sabe ainda se esse feriado vai ser aprovado ou não. Mas tudo leva a crer que agora sim, né, que vai e que, portanto, então amanhã sai no Diário Oficial. Vamos aguardar. Qualquer necessidade, chama a gente aqui. Portanto, repetindo, a antecipação está aprovada, mas enquanto o projeto não for publicado, não é oficialmente feriado. Qualquer novidade, a gente volta ainda aqui dentro do SP1 hoje, certo? Bom, a gente viu que segunda-feira deve ser feriado, portanto, em todo o estado de São Paulo, mas hoje é feriado só em algumas cidades, cada uma decidiu de um jeito. A gente vem falando isso aqui ao longo da semana. Das 39 cidades da nossa grande São Paulo, em 20 é feriado hoje, em 10 é ponto facultativo, incluindo aqui a capital, e as outras 9 decidiram que hoje é dia normal, nem feriado, nem ponto facultativo. Então a gente fez um mapa para todo mundo entender e não ficar perdido. Dá uma olhada aqui comigo, ó. 10 cidades declararam ponto facultativo hoje. Capital, Caieiras, Cotia, Itapecerica, Barueri, Carapicuíba, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapevi e também Santana de Parnaíba.
É feriado hoje, nas 7 cidades do Grande ABC, tá vendo aqui? E ainda em Arujá, Biritiba, Mirim, Ferraz, Guararema, Itaquá, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Suzano, Vargem Grande Paulista, Francisco Morato, Taboão da Serra e também Franco da Rocha. E por fim, hoje é dia normal, nem feriado, nem ponto facultativo. Guarulhos, segunda maior cidade do estado, Osasco, Cajamar, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Pirapora do Bom Jesus, Santa Isabel e São Lourenço da Serra. Nas cidades onde hoje é ponto facultativo, parecia mais um dia normal da quarentena, né? Diferentemente de ontem, hoje tinha trânsito, transporte público cheio e muita gente indo trabalhar. A Radial Leste lotada às 6h20 da manhã deu o tom da sexta-feira na capital. Para muitos, o ponto facultativo foi mais um dia normal de trabalho. Olha o movimento na Avenida Paulista. A estação Guaianazes da CPTM, na Zona Leste, viveu mais um dia de lata de sardinha. Manter qualquer tipo de distanciamento social era impossível. O Leonardo não teve saída. Pelo fato de a gente prestar serviço para fora de São Paulo mesmo, a gente tem que estar continuando lá trabalhando 100%. Estava encostado aqui, perto da porta, para não ficar muito perto das pessoas. E sempre álcool em gel na mão, máscara, né? Para não ter essa aglomeração em volta. Para Genilda, bastava uma atitude da CPTM para evitar as aglomerações. Intervalos mais perto, mais trem na linha, ter mais opção para a gente. Na zona oeste da capital, encontramos a Maria Júlia. Ela, que é doméstica, folgou ontem, mas hoje já estava a caminho do serviço. Negociei. Negociou. Como eu faltei ontem, eu vou hoje. Não dá para ficar parado direto também? Não dá. A gente precisa. O Marco tem uma lanchonete na frente de um ponto de ônibus, perto do Largo da Batata. Ele abriu todos os dias e sentiu muita diferença no movimento de ontem, feriado, para hoje. Eu acho que não adiantou nada. Não existe feriado e nem bloquear carro. Os carros vão sair na rua do mesmo jeito. De folga ainda, né? De folga ainda, o pessoal quer ir passear para casa de parente, para casa de vizinho. Enfim, vai continuar igualzinho. Dados da prefeitura mostram que hoje o trânsito foi o mesmo de dias normais da quarentena. Às 9 horas da manhã foram 7 quilômetros de lentidão na capital. No feriado foi praticamente zero. E na terça, antes do feriado, foram 6 quilômetros. Barueri não seguiu a mesma medida adotada por São Paulo e não antecipou nenhum feriado municipal. Só ontem é que a prefeitura decretou para hoje ponto facultativo. Mesmo assim, os moradores dizem que a movimentação nas ruas segue praticamente a mesma do que nos outros dias da semana. Mesma coisa, ninguém respeita, né? Fala que é quarentena, mas não está aparecendo. Movimento bem considerável de carros nas ruas e de pessoas pelas calçadas. Mas encontramos também a Maria, que não teria saído de casa se fosse avisada que a consulta dela num posto de saúde tinha sido desmarcada. Não informaram, nem ligaram e nem mandaram anúncio pra gente para saber, né, que se o atendimento ia continuar ou não. Já a Beatriz saiu por um bom motivo. Hoje eu tenho uma entrevista para fazer. Uma entrevista de emprego. Sim. Tá certo. Boa sorte. Obrigada, Tomara que venha uma notícia boa em meio a tudo isso. Se Deus quiser. Olha só, a taxa de isolamento em Barueri foi de apenas 43% na quarta-feira, bem abaixo dos 49% do estado. A gente procurou a prefeitura de lá para tentar entender, né? Porque a dona Maria também não foi avisada do cancelamento da consulta, mas até agora ninguém lá respondeu. Por favor, prefeitura de Barueri, dá uma explicação aí pra gente. Vamos ao vivo aí com o nosso querido Felipe Guedes, porque hoje ele está a bordo do Globocop e tem uma visão geral do alto da cidade de São Paulo. Tá sossegada a cidade ou não tá? Felipe, diga aí pra gente agora. Oi, Trali, boa tarde. Olha, considerando que é uma sexta, ponto facultativo, mas no meio de um feriadão e numa quarentena, até que tem bastante gente na rua, viu? A gente sobrevoou agora a Radial Leste. Vocês viram aí na reportagem que de manhã tinha até trânsito na Radial. Agora não tem trânsito, mas está bem movimentada, tem bastante carro passando, tanto no sentido Zona Leste, que são essas pistas da direita, quanto no sentido do centro, que são essas pistas da esquerda. A gente está aqui na altura da estação Tatuapé, do metrô. Aliás, falando do metrô e da CPTM, eles passam bem aqui do lado, na esquerda, né? Sábado, normalmente, metrô e CPTM fechavam à 1 da manhã. A partir deste sábado, de amanhã, eles vão fechar 1 hora mais cedo, à meia-noite, por causa da queda na demanda de passageiros. Tralha.
Valeu, Felipe. Brigadão. Daqui a pouco você volta. E a Secretaria Estadual da Saúde confirmou que 5.558 pessoas morreram já, infelizmente, no nosso estado desde o dia 17 de março por causa do novo coronavírus. O estado de São Paulo, portanto, já registra mais casos do que muitos países inteiros. São 73.739 casos confirmados da doença. E a velocidade com que a Covid-19 se espalha e faz novas vítimas assusta. Dá uma olhada aqui comigo, olha. A primeira confirmação veio no dia 26 de fevereiro. Tá vendo aqui, ó? Foi um homem de 61 anos, morador da capital, que tinha viajado para a Itália. A gente deu até essa informação aqui em primeira mão no SP1. Aí, no dia 26 de março, um mês depois, eram 1.052 casos confirmados. Em 26 de abril, 20.715. E agora, ou seja, 20 vezes mais, tá vendo? E agora 73.739. O número quase triplicou, né? Em relação a um mês atrás, menos de um mês atrás. O avanço das mortes também foi muito rápido, você vai dar uma olhada comigo agora, olha. A primeira morte foi confirmada no dia 17 de março, um homem de 62 anos, tinha diabetes, hipertensão, tinha um problema na próstata também. Um mês depois, em 17 de abril, 928 pessoas já tinham morrido no estado por causa do novo coronavírus. E aí, no dia 17 de maio, no começo dessa semana, foram registradas 4.782 mortes. Segunda-feira foram 4.823, na terça-feira 5.147, na quarta 5.363 e quinta-feira ontem 5.558 mortes, né? Um aumento de mais de 5 vezes o número de mortes se a gente comparar com apenas um mês aí atrás. A gente sabe que a luta contra a Covid-19 não é fácil, mas milhares de pessoas, felizmente, conseguem vencer a doença. Na semana passada, a gente mostrou aqui no SP1 o drama de uma família que estava com pai, mãe e filho internados em hospitais aqui de São Paulo. Dona Maria da Conceição, de 61 anos, estava no hospital de campanha do Ibirapuera. Seu Domingos, de 68, no do AMB. Os dois já tiveram alta, que bom, voltaram para casa. O Giba Bergamin, que está em casa essa semana, conversou então, portanto, com o casal pela internet. Bem-vindo, Giba. Fala, Tralha. Na semana passada a gente falou bastante sobre os problemas no hospital de campanha do AMB e no meio dessa cobertura eu conheci a história do Jerônimo. Os pais dele, o seu Domingos e a dona Maria, ele de 68, ela de 61, estavam internados com sintomas da Covid-19. O seu Domingos foi parar no hospital de campanha do AMB e a dona Maria foi para o hospital de campanha do Ibirapuera. Então eles foram separados, porque antes disso, na semana anterior, eles estavam internados no Hospital Geral de Pedreira, na zona sul da capital. Os dois são de Parelheiros e na semana passada, na quarta-feira, a dona Maria teve alta. O seu Domingos recebeu alta também, só que na segunda-feira agora. Eles estão na casa deles, lá em Parelheiros, fazendo isolamento, e eu bati um papo com eles ontem. Dá uma olhadinha. Se chegar alguém que pode usar máscara, se não, dentro de casa nós pode ficar sem máscara, aqui que nem nós está aqui na área, não precisa usar máscara, se a gente for na calçada tomar o sol, aí colocar máscara, mas dentro de casa não precisa. No dia 12 de maio, quando os dois estavam internados, quem contou a história pra gente foi o Jerônimo, filho do casal. Às vezes a pessoa pensa que não pega, mas a doença só acredita só quando tá perto das pessoas, entendeu? No dia 13, a gente conversou com o seu Domingos por telefone, quando ele estava no hospital. Ele estava otimista com o tratamento. Mas tá indo bem, graças a Deus, tá medindo bem, tá indo bem. A alta veio e a sensação é de alívio. É claro que a notícia é boa, né? Mas tem uma curiosidade. O Jerônimo, que cuidou dos pais durante 14 dias, mora praticamente na mesma casa que eles. Dona Maria e o seu Domingos moram no andar de baixo e o Jerônimo no andar de cima. Só que por conta do contato que eles tiveram com a doença, terem ficado internados em hospitais de campanha, eles têm um período de 14 dias que devem ficar isolados, sozinhos na casa deles. Portanto, mesmo tão pertinhos uns dos outros, o Jerônimo não pode dar nem aquele beijo e aquele abraço que ele estava acostumado. Agora, como é que você está fazendo? Agora é só ligação de vídeo. Só, né? Enquanto esperam passar os 14 dias de isolamento, o seu Domingos e a dona Maria aproveitam para recuperar o tempo perdido no hospital. Juntos, em casa.
Para mim foi muito importante, para mim foi ótimo essa medicina. Primeiramente Jesus, depois a medicina. Então, para mim foi importante. Comecei a dormir, eu não estava dormindo porque eu estava muito preocupado, mas graças a Deus agora estamos bem. Que alívio, né? Coisa boa. O outro filho do seu Domingos, da dona Maria, o Luiz Felipe, de 31 anos, também ficou internado por causa do novo coronavírus. Ele ficou no hospital particular aqui de São Paulo por 14 dias. E a boa notícia é que ele também teve alta, já está em casa, está quietinho em isolamento, esperando para voltar a abraçar pais e também o irmão. Boa sorte para vocês, boa recuperação, tá? E agora um recado super importante, hoje é o último dia para se inscrever no Enem. E mesmo com o adiamento da prova aí anunciado pelo Ministério da Educação, por causa, obviamente, da pandemia, o prazo para inscrição não mudou. Então dá uma olhada aqui comigo, ó, porque quem vai fazer o Enem não pode dar bobeira, né? Hoje, então, dia 22 de maio, termina o período de inscrição. Termina também o prazo para você pedir atendimento especial. E também é o último dia para alterar os dados do cadastro, né, com uma cidade para fazer as provas, informar também a opção que você quer de língua estrangeira. Tá aí para você, a taxa custa R$ 85,00, é salgada, hein? Tem que ser paga até o dia 28 de maio, exceto, claro, para quem tem direito à isenção. Nas próximas semanas, o INEP, que é o instituto responsável pela organização do Enem, deve fazer uma consulta aos candidatos inscritos. Todos vão poder opinar sobre a melhor data para fazer a prova, que estava prevista para os dias 1º e 8 de novembro. Então, nessa enquete, o pessoal que se inscreveu vai ter que optar se quer adiar a prova por 30 ou por 60 dias, de acordo, portanto, com o INEP. A gente sabe que mais de 4 milhões de estudantes já se inscreveram, né? Você sabe que o Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas do Brasil. O adiamento foi muito defendido por especialistas e também pelas entidades de educação por causa da suspensão das aulas e, claro, o aumento da desigualdade entre os candidatos. As pessoas mais pobres que precisam do Enem para entrar numa faculdade, muitas vezes não conseguem, não tem internet, não tem celular para fazer o estudo, enfim. Isso acaba prejudicando os menos favorecidos. Você já está vendo comigo aqui o Lucas Fernandes. O Lucas é do Todos pela Educação, é uma entidade seríssima que trabalha para assegurar o direito à educação. E a gente convidou o Lucas para bater um papo ao vivo aqui por internet no SP1 em relação a esse adiamento do Enem. Lucas, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui, uma ótima tarde. E te pergunto de cara, é tempo suficiente esse adiamento para recuperar esse tempo perdido de agora para os estudantes, Lucas? Boa tarde, Trali, boa tarde a todos que nos assistem. Na nossa avaliação, essa é uma decisão que é prematura. Nós achamos que o adiamento do Enem vai na direção correta, ele precisa ser adiado, mas essa decisão não pode ser feita colocando uma data agora, até porque a gente está num movimento crescente da pandemia. A gente ainda não sabe quando que vai estabilizar e quando que vai ser um momento mais adequado para isso. Essa decisão deveria ser feita junto às secretarias estaduais de educação e às escolas privadas e, obviamente, também consultando os estudantes. Não só os inscritos, mas aqueles que não conseguiram se inscrever nesse período. Quer dizer, mesmo se a opção dos inscritos for por adiar pelo prazo máximo de 60 dias, ainda é cedo para tomar essa decisão, é isso? A gente deveria esperar mais, saber como é que a pandemia vai se comportar no Brasil todo para depois fazer essa enquete. É isso que vocês defendem? Exato. Nós temos duas situações. Uma em relação ao período de inscrição, 60%, entre 60% e 70% dos inscritos no Enem são de escolas públicas, muitas vezes sem acesso a computador e internet em casa e dependem das escolas para fazer as inscrições, principalmente os mais vulneráveis. No caso dos estudos, que é a segunda situação, é ainda pior. As aulas presenciais estão suspensas na maior parte do país e a gente já vai para o 3º mês de suspensão, sem previsão de reabertura das escolas no futuro próximo. Nós já vemos secretários falando de reabertura em julho, agosto. Isso significa 4, 5 meses de suspensão de aula. Então, as condições de estudo são muito diferentes.
Dado que elas são diferentes, é complicado também você estabelecer só 30 ou 60 dias de adiamento. Essa é uma decisão difícil de ser tomada agora e que deveria ser pactuada junto com as pessoas que estão à frente da Secretaria de Educação e à frente das escolas e estão entendendo quando que as aulas presenciais vão retornar. Pensando em tudo isso que você está dizendo aqui para a gente ao vivo, até essa questão da inscrição terminar hoje não é correta, então, né? Primeiro porque muita gente não vai conseguir fazer, é o que você disse, né? Por essa dificuldade toda de acesso à internet. Outra é que R$ 85,00 pesa muito no bolso para tantas famílias que ficaram desempregadas, estão sem renda, enfim, estão sem dinheiro. Então, até essa questão da inscrição deveria ser adiada, deveria ter um prazo maior. E você que trabalha tanto com educação, qual é a análise que você faz em relação às pessoas menos desfavorecidas, que estão sendo prejudicadas por esse momento na hora de estudar? E que orientação que você gostaria de passar para essas pessoas que estão ouvindo a gente? Infelizmente, principalmente os alunos mais vulneráveis dependem muito das escolas para esse período de inscrição. O que nós sabemos é que tem vários estados que fazem mutirão, inclusive para ajudar os alunos a tirar CPF, porque muitas vezes eles não têm um documento e não conseguem se inscrever porque não tem o CPF. O Conselho dos Secretários Estaduais de Educação lançou uma nota ontem à noite pedindo, inclusive, a prorrogação das inscrições, alegando que as inscrições nesse ano estão menores do que no ano passado de todos os alunos concluintes do ensino médio. Então, teriam alunos sendo prejudicados pelo fim da inscrição hoje. O que nós temos recomendado aos estudantes é que eles permaneçam estudando da forma com que conseguirem. Tem muitas redes de ensino que estão fazendo um trabalho muito bacana para tentar auxiliar esses estudantes, oferecendo ensino remoto, oferecendo materiais, encaminhando materiais e até patrocinando pacotes de dados no celular para oferecer as aulas, mas a verdade é que as condições são muito desiguais. Então, os jovens estão sofrendo uma pressão muito grande de estudo que, às vezes, eles não têm os recursos para conseguir se preparar nesse período. Então, óbvio que tem que dialogar com o calendário, no fim das contas ele é decidido pelo Ministério da Educação, mas nós esperamos que o adiamento vá acontecer, inclusive por um período maior, alinhado com o projeto de lei que foi aprovado no Senado um dia antes da divulgação do INEP sobre adiamento de 30 ou 60 dias e ainda está em discussão na Câmara dos Deputados um potencial adiamento para um período maior, dialogando com a reabertura, com o cumprimento do ano letivo, com a carga presencial também. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no SP1. O Enem, né, educação, estudantes, jovens, são assuntos extremamente importantes para nós aqui. A gente vai voltar a abordar isso em breve. Obrigado, um abraço e um ótimo fim de semana. Brasilândia, na zona norte aqui de São Paulo, continua como o bairro com mais mortes confirmadas ou suspeitas pela Covid-19 na capital. A Prefeitura divulgou o mapa dos óbitos divididos por distrito. Os dados foram contabilizados até anteontem, dia 20 de maio. Então, infelizmente, esse número ainda é maior. A gente vai dar uma olhadinha juntos aqui no nosso telão interativo, olha só. Como a gente disse, a Brasilândia lidera, portanto, a estatística, né? Triste, 185 mortes, depois vem Sapopemba, Grajaú, Capão Redondo e o Jardim São Luís com 140. Esse outro mapa aqui que você vai ver, olha, mostra todas as mortes em cada região administrativa. Então a gente pode ver que na periferia é mais escuro, tá vendo? Porque é onde tem mais casos. O mapa vai ficando com uma cor mais forte. Ali perto de Sapopemba, bem no canto aqui da Zona Leste, tá vendo? Ó, tá a cidade de Tiradentes. Hoje é o terceiro bairro da região com mais óbitos, 118. E além desse problemão com a saúde, né? O que também preocupa muitos moradores é a falta de renda para as coisas mais simples, né? Mas também as mais importantes, como comprar comida. E para ajudar famílias carentes dessa região, 2 projetos se uniram, olha que legal, na doação de alimentos e no incentivo ao comércio local. A Luísa Vaz está lá e conta pra gente como é que funciona esse trabalho tão bacana, né, de economia criativa, unindo essa própria comunidade aí. Boa tarde, Luísa, bem-vinda. Oi, Tralho, obrigada, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. Nessas horas em que o aperto chega na casa das pessoas, é a solidariedade que está fazendo a diferença na vida de muitas famílias.
Aqui na cidade de Tiradentes tem um grupo de pessoas que nasceu aqui, foi criada aqui e que sabia que a partir do momento em que tudo parasse, a dificuldade que já costuma estar por perto se agravaria. Por isso, assim que foi decretado o estado de pandemia, em março, o pessoal já começou a se mobilizar. E nesses 2 meses, eles conseguiram ajudar muita gente. Mas a necessidade continua, eles continuam trabalhando, continuam em busca de parcerias. E aí que o comércio da região entra na jogada. Além deles comprarem os alimentos doados nas lojas aqui do bairro mesmo, os outros comerciantes que podem ficar abertos, como lanchonetes, restaurantes que estão trabalhando com entregas, combinaram o seguinte: a cada produto doado, R$1 vai para o projeto que compra cestas básicas e distribui para as famílias. A cidade de Tiradentes é o 5º bairro em número de casos da Covid-19 e é um bairro bem populoso aqui da Zona Leste. Tem mais de 200 mil habitantes. E esses 200 mil habitantes vivem na região com o pior IDH da cidade. Ou seja, eles precisam de muita coisa. Vamos ver na reportagem. A caixa com alimentos é um alívio para o seu Ângelo e para a dona Sara. A vida deles nunca foi fácil e ficou ainda mais complicada durante a pandemia. O trabalho com reciclagem está parado. E aí o que está fazendo a diferença é a solidariedade. Por toda essa dificuldade que nós estamos passando, né? E chegar o alimento na mesa de um, na mesa de outro, isso é uma alegria, né? Que traz uma alegria tão grande, né? Muita gente se mobiliza para que a ajuda chegue até o seu Ângelo. A Rúbia foi quem começou essa história. Ela nasceu em Cidade Tiradentes e, por conhecer bem a realidade do bairro, sabia que muita gente ia passar por dificuldades sem poder trabalhar. Então a gente tem vários índices que não são legais, então isso poderia piorar, né? E de fato foi a maior das preocupações. Ela resolveu começar um trabalho de formiguinha, pedindo ajuda para empresários e parceiros. Em 2 meses, já conseguiu ajudar quase 2.000 famílias do bairro. É uma corrente de solidariedade com as doações. O projeto Urgências Corona, da Rúbia, compra alimentos nos mercados do bairro para movimentar a economia local e distribui cestas básicas para famílias que estão sem renda. Um outro programa, o Campo Favela, traz do interior do estado o caminhão com verduras, frutas e legumes que são vendidos com 70% de desconto para a comunidade. Se por incrível que pareça, na cidade de Tiradentes as coisas são mais caras. Já eram caras a alimentação, agora piorou. O projeto é sempre comprar dentro da cidade de Tiradentes. E se por um acaso não for comprado dentro da cidade de Tiradentes, que o produto chegue na cidade de Tiradentes mais barato. Outras pessoas do bairro também ajudam. Tem quem organize a lista das famílias que precisam, quem ajuda na organização das cestas, na distribuição dos alimentos. São mais de 50 voluntários. Para a gente é gratificante a gente poder ter essa ferramenta para trazer esse alívio às famílias nesse momento, né? Ver uma ação assim, né, dá uma satisfatória, uma alegria, né? Sabendo que tem gente que pensa, né, no próximo, né? Que demais, né? Solidariedade também no Jaguaré, zona oeste aqui da capital. O CIAN, que é o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, distribuiu agora cedo 1.000 cestas básicas para famílias carentes da região. Olha que bacana. Quem chegava para receber a doação tinha que limpar as mãos, claro, né? Esse foi o último lote de cestas básicas que eles distribuíram, que vai ajudar aí por volta de 300 famílias. E além das cestas, o pessoal também entregou máscara de proteção, frasco de álcool gel, ou seja, serviço completo. Durante a pandemia, o CIAN, que atende desde bebês a jovens com deficiência intelectual, está fechado, mas o atendimento continua e ele é feito de maneira remota, com atividades pelo celular, que o pessoal que é beneficiado faz junto com os pais. Vamos aí para o alto? Voltamos ao vivo com o nosso querido Felipe Guedes. 12:30, Felipe, agora. Tralha, a gente sobrevoa a região da Brasilândia. Vocês disseram agora que saiu aquele levantamento, né, das mortes pela Covid-19 na capital. Brasilândia continua sendo o distrito com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus. E essa avenida aqui a gente vê que a circulação parece de um dia normal, né? Não parece nem ponto facultativo, nem quarentena. Bastante gente na rua, bastante carro.
o pessoal tem que tomar cuidado, né, Tralli? Porque, sobretudo aqui, onde tantos casos estão acabando provocando mortes por causa da Covid-19. Então, essa é a situação da Brasilândia agora, Tralli. Muito comércio aberto também, né? Se for sair de casa, o apelo, por favor, é usar máscara. Leva máscara, limpa bem a máscara depois, troca de máscara se você puder, tá? Lava bem as mãos, por favor. Cuida bem da sua saúde, da sua vida e da sua família também. Eliana Marques, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Tralli. Boa tarde a todos. No dia do abraço, sinta-se abraçada. Muito obrigada, Tralli. Ô, Eli, diz uma coisa, deu uma mudada boa no tempo, né? O sol já deu uma escondida, né? Mas olha, a gente teve um começo de dia menos gelado, isso na maior parte da capital. A gente separou a estação do Instituto Nacional de Meteorologia, lá no Mirante de Santana, na Zona Norte. Por lá a mínima foi de 16 graus, enquanto a média são 14 graus, então 2 graus mais quente que o normal para maio. E a máxima, que pode alcançar os 28 graus, se chegar a essa marca, vai registrar lá na Zona Norte 5 graus mais quente que o normal para o mês de maio. A gente tem uma frente fria, né, que está a caminho. Antes dela chegar, olha, o vento fica soprando de norte em direção a ela, é ar quente chegando no interior do país em direção à frente fria. Mas o que acontece? Esse contraste aí do ar quente e as instabilidades geradas pela frente fria também formam ventos fortes. Então, por isso que está ventando desde cedo, as rajadas podem chegar aos 80 km por hora e com esse vento aí a percepção de calor também ela pode mudar, né? Principalmente nos bairros que são mais frios e onde a gente também já está com o céu mais encoberto. Vamos então para as imagens ao vivo do céu da Grande São Paulo. Nosso meteorologista disse que não descarta alguma chuva hoje à noite, porque a frente fria ela tende a chegar próximo aqui da Grande São Paulo.